Queridos, esse é um domingo especial, certo? Que domingo nós comemoramos hoje? Domingo de Ramos. Me ajude, o que é o domingo de Ramos? Véspera de Páscoa, porque domingo que vem é a Páscoa. Então, hoje de manhã nós já estudamos um pouquinho desse momento especial no domingo de Ramos. E o domingo de Ramos, por que Ramos? Vocês lembram quando Jesus entrada triunfal é conhecido, e o pessoal chama o quê? Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, a gente sabe o que acontece. Mas nesse meio tempo, depois ali da entrada triunfal, Jesus tem um momento com os discípulos, muito especial, e ele estabelece um memorial que a gente celebra. Vocês estão vendo a nossa mesinha ali, nós vamos celebrar hoje a ceia do Senhor. Mas antes de mais nada, eu quero ler o texto no qual a gente vai se tomar por base aqui da mensagem. E a leitura está lá em Marcos, então se você está com a sua Bíblia de papel, de dispositivo celular, você pode abrir aí comigo. Eu vou ler na nova versão internacional. Se você não está com a sua Bíblia, você pode seguir aqui também. Mas lê comigo. Então, lembra do contexto. Jesus acabou de entrar em Jerusalém, o burrinho, aquela coisa toda. E aí Jesus então tem um tempo especial com os seus discípulos. E o versículo 22 de Marcos, o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 14, versículo 22 até o 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse é o nosso texto. Gente, eu preciso confessar uma coisa. Eu amo filmes de viagem no tempo. Alguém gosta de filme que tem viagem no tempo? Eu gosto muito. Desde o Exterminador do Futuro, passando lá pela Máquina do Tempo, indo lá, até o filme do Superman. Lembra o Superman original, quando ele dá voltas na Terra e volta o tempo? Você que é mais novo não sabe do que eu estou falando. Se você não sabe quem é o Christopher Reeve, que é o verdadeiro Superman, certo? Os outros é tudo fake. Se você está perdido, pergunta para o seu pai, ele vai te explicar o que eu estou falando, tá bom? Mas desde esses filmes, até esse do Superman, mas eu tenho um filme favorito de viagem no tempo. Eu desconfio que é o filme favorito da maioria, que eu espero pelo menos. Que é qual? De volta, isso aí, De Volta para o Futuro. Que não tem que ser o filme favorito de todo mundo, certo? De Volta para o Futuro. Acho que tem até aqui, ó. Quem, pelo menos na minha idade, nunca quis um DeLorean? Quantos aqui já quiseram um DeLorean? DeLorean. Quem nunca sonhou em viajar de uma época para outra e ajudar quem? O Martin McFly e o doutor o quê? Brown. E o doutor Emmett Brown, Walter, sabia? Tem nerds por aqui, né? Viajar com eles e ajudar eles a consertar aquelas encrencas que eles mesmos arrumavam, lembra disso? O importante é que no final tudo dava certo, a história era transformada para melhor e eles viviam felizes para sempre, certo? Até a próxima aventura, né? Porque tem 3 filmes. Queridos, infelizmente, ou felizmente, a bagunça ia ser grande, nós não temos um DeLorean. Você está perdido, você não sabe o que é o DeLorean? O DeLorean é a máquina do tempo que transforma... Todo mundo sabe o que eu estou falando, né?
Ah, tá bom, depois vai alguém chegando, não faço a mínima ideia o que é um DeLorean. A gente não tem um DeLorean desse. A gente não tem alguma outra forma de viajar entre épocas diferentes. Mas nós temos, sim, uma forma de viajar no tempo. A Bíblia, ela nos transporta, fazendo a gente entender o passado, conduzindo a gente em como viver aqui no presente e trazendo esperança para a gente no futuro com Cristo. Hoje nós vamos olhar para a Páscoa e para a celebração da ceia do Senhor. Nós vamos viajar no tempo. Você gosta de usar a sua imaginação? Eu gosto. A gente vai viajar no tempo, a gente vai aprender com o passado, a gente vai celebrar o presente e nós vamos nos alegrar com o quê? Com o futuro. Talvez você seja daqueles que não tem esperança nenhuma para o futuro. Que você olha a situação do nosso país e fala, não tem jeito não. Querido, eu quero dizer que tem jeito sim. E a gente vai ver como vai ser bom. Nós vamos usar então a nossa imaginação hoje. A gente vai entrar nesse DeLorean, máquina do tempo, e viajar primeiramente para cerca de 3.500 anos atrás. O ano exato é 1446 a.C. As coordenadas para chegar nesse evento estão lá, que é a primeira Páscoa, estão lá em Êxodo, capítulo 12 e 13. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, a maioria de nós, já esteve lá. Em Êxodo 12 e 13, já viu a história da Páscoa. Lá, nós descobrimos que a Páscoa, no passado, ela foi o quê? Ela foi a celebração da libertação de um cativeiro físico, de um cativeiro político, de um cativeiro social do povo de Israel. Eu espero que você lembre bem da história. Depois de 400 anos de escravidão, Moisés, você lembra de Moisés? Ele vai até o faraó, lembra do faraó? E ele diz assim, mais ou menos assim, ó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo sair. O faraó faz o quê? Não, irredutível. Aí Deus mais ou menos fala assim, eu vou mostrar quem que é que manda nesse negócio aqui. E aí Deus envia o quê? Uma praga, outra praga e praga após praga. Só que praga após praga, o que acontece com o coração do faraó? Endurece. Então finalmente, Deus disse, estou dizendo que é minha imaginação, tá? Eu já falei que eu gosto de usar a imaginação. Deus olha e fala assim, é assim que vai terminar. Seguinte, o anjo da morte vai descer no Egito e todo primogênito de cada casa vai morrer. Todo primogênito de toda casa em todo o Egito. Opa, mas aí nós temos um problema, né? Tá cheio de israelita em todo o Egito, certo? E aí, os israelitas vão morrer também? Você lembra o que Deus diz então? Naquela noite, toda a família israelita deverá se alimentar com um cordeiro. E quando vocês forem matar aquele cordeiro, vocês tomarão o sangue desse cordeiro, bonitinho, inocente. Vocês tomarão aquele sangue e vocês passarão nos umbrais das portas, na lateral e em cima das portas. E então o meu anjo, quando chegar na casa de vocês, o que vai acontecer? Ele vai passar direto. Vai passar por ela. É interessante que é exatamente isso que significa a palavra Páscoa, que é o pessar deles, passagem ou a travessia. Páscoa é a passagem direta do anjo da morte pela casa dos israelitas, para que o primeiro filho de cada família israelita continuasse o quê? Vivo. Mas queridos,
Entenda uma coisa, que para aquele primogênito viver, para que aquele primogênito, para que aquele primeiro filho vivesse, alguém tinha que morrer. Quem tinha que morrer? Um cordeiro, inocente. É exatamente isso que acontece na história. Depois então, do que o faraó deixa o povo sair, você lembra das 10 pragas? Lá em Êxodo 12, a Moisés, então, ele chega para o povo e ele diz algo mais ou menos assim: nós precisamos relembrar disso. Foi algo fantástico demais. Esse evento é grande demais para não ser celebrado. Você já teve algum evento grande demais na sua vida para não ser celebrado? Tem evento que a gente precisa celebrar. Esse evento, Moisés disse, tem que estar na história. E é aí que ele estabelece essa festa chamada Pessá ou Páscoa. E ele diz como essa Páscoa deveria ser transmitida e celebrada de geração em geração para sempre. E é assim que é estabelecida então a festa do Pessá, a Páscoa judaica, que é na verdade uma das festas mais antigas de todo o calendário judaico. Agora, imaginação de novo, vamos entrar aqui no nosso DeLorean, novamente, e se nós formos para mais ou menos 2000 anos antes, ou atrás, 2000 anos atrás, o tempo de Jesus, um pouco antes de Jesus, nós podemos presenciar então a Páscoa nos tempos de Jesus. O que mudou? Nós precisamos lembrar então que a famosa última ceia de Jesus, que a gente leu no texto, acontece durante essa festa do Pessá. Essa festa, essa era uma noite muito especial. Era uma noite cheia de celebrações e rituais muito bonitos. Os judeus, então, eles comiam esse cordeiro pascal e com ervas amargas, né? Provavelmente chicória. Alguém gosta de chicória aqui? Além da minha esposa? Tudo bem. Eles comiam com ervas amargas e o matzá. Sabe o que é o matzá? É o pão sem fermento. Eles mergulhavam esses alimentos, então, numa mistura que era feita com frutas e nozes, e essa mistura era chamada charosete, alguma coisa desse tipo, e ela simbolizava, olha que interessante, tudo tinha símbolo, essa mistura meio grossa que eles mergulhavam os alimentos, ela simbolizava a argamassa, que foi usada para construir as pirâmides pelos judeus, para lembrar o tempo que eles eram escravos no Egito. Esses rituais, eles estão todos descritos num livro dos judeus chamado Haggadah. Não é na Torá, mas está no Haggadah. Durante, queridos, aquela noite então, e até hoje, tá? Um dos rituais muito bonitos se chamava Manishtna. Alguém fala hebraico aqui? Manishtna, isso aí. Ou simplesmente, em português, 4 perguntas. Era bem simples, era um ritual muito bonito. Normalmente, uma criança das mais jovens faz 4 perguntas. Era treinadinha para fazer essas perguntas. Então, lá o pequenininho o pequeno Youssef, chegava diante dos adultos e falava assim: então, por que essa noite é diferente de todas as outras noites? E aí o papai, o mais velho, o ancião da casa, ele respondia: porque nessa noite celebramos a nossa libertação da escravidão do Egito. E então vinha a segunda pergunta. A segunda pergunta era: por que essa noite nós comemos pão sem fermento, matzah? E a resposta que vinha era: porque quando os nossos antepassados deixaram o Egito, eles não tiveram tempo de esperar o pão fermentar. Portanto, eles comeram matzah, o pão não fermentado. E aí o pequeno Youssef continua e pergunta: por que é que nós comemos ervas amargas, ou maror, como é conhecido? Por que nós comemos ervas amargas nessa noite?
E o papai responde: nós comemos ervas amargas para lembrar o sabor amargo da escravidão dos nossos antepassados no Egito. E aí vem a pergunta número 4. Por que nós mergulhamos os alimentos 2 vezes nas misturas, que era essa charosete e as ervas amargas que eu falei? E o papai respondia: para simbolizar a tradição da Páscoa e relembrar o sacrifício, presta atenção, o sacrifício do Cordeiro Pascal no templo. Essas respostas estão nesse mesmo livro do Haggadah, e elas ajudam, até hoje, o povo judeu a relembrar e a entender e a celebrar o quê? A libertação do povo. Você consegue perceber? A Páscoa era a noite de celebrar em família a salvação. Ok, falamos lá da primeira Páscoa, nos tempos de Jesus. Que tal a gente entrar no nosso DeLorean mais uma vez e acelerar só mais um pouquinho? Para a última semana antes da Páscoa. Chegamos lá agora então em Marcos capítulo 14, o texto que nós lemos. E queridos, é aqui que tudo muda. Os discípulos então agora eles estão reunidos para grande ceia de Páscoa. E de repente Jesus diz que alguém iria traí-lo. Os discípulos se entreolham, ficam: é você? Sou eu? Ele está um clima meio esquisito, perguntando: quem que é? E aí então, como nós vemos lá no Evangelho de João, Jesus diz que é quem? É aquele que está comendo comigo. Ele pega um pão e dá para Judas, né? E ele diz para Judas, então, ó, vai, o que você tem que fazer, vai fazer logo. Você consegue imaginar o clima? Você já foi em festa ruim? Aquela festa assim que, sei lá, tem um primo maluco, que chega bêbado, a tia que dá um chilique, tá todo mundo assim: não sei o que fazer, o que está acontecendo com isso? Consegue imaginar o clima esquisito que estava? Os discípulos, eles ainda estão tentando processar o que aconteceu. O que ele falou para Judas, que ele saiu, deu pão, né? Eles estão tentando processar o que aconteceu, mas Jesus muda a conversa. E como só Ele sabe fazer, Ele traz esperança em meio ao caos. Essa é a última ceia que Jesus teria com seus discípulos. Jesus é aquele que está liderando o ritual de Páscoa. Os discípulos estão esperando o quê? Jesus, lidera aí, manda as 4 perguntas, eu tenho a resposta, ou você quer que eu pergunte e você dá a resposta? Só que Jesus começa a dizer umas coisas muito esquisitas. Você precisa lembrar que aqueles discípulos, eles já tinham celebrado aquele tipo de ceia muitas vezes. Os discípulos provavelmente estavam esperando as 4 perguntas, mas essa Páscoa com Jesus seria diferente. Então Jesus diz algo mais ou menos: eu vou mudar as coisas por aqui. Então ele toma o pão, ele parte o pão, e ele diz: esse aqui é o meu, o que ele diz? Esse é o meu corpo. Lembra? Na ceia da Páscoa judaica, o pão também era partido. E enquanto eles partiam o pão na Páscoa judaica, eles proclamavam que esse pão era o pão da aflição. Isso lembrava o tempo no deserto, isso lembrava o tempo de escravidão. Os discípulos então estão ali pensando: não, peraí, esse pão, ele nos lembra o nosso tempo de aflição, é o pão da... Jesus está vindo, ele entrou como rei, pessoal, né, domingo de Ramos, aquela coisa toda, o rei que vai dominar agora. Aflição? Meu corpo? Como assim, Jesus?
O que Jesus estava dizendo era, essa aflição é passado. Agora é diferente. E a diferença é que a partir de agora... Deixa eu ajeitar aqui que escapou. Estão me ouvindo? Que a partir de agora, esse pão significa a minha aflição. O que Jesus está dizendo? Jesus estava falando do fato que ele iria para a cruz, que ele passaria por toda aquela aflição e dor. Agora caiu de vez. Desculpa aí, pessoal. Deu? Deu. Então, depois de comerem, ele pega o copo, e o que ele fala? Ele pega aquele copo e fala, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ao usar essa expressão, Jesus leva os discípulos a pensar nas alianças ou nos acordos, né, que Deus fez ao longo do tempo, ao longo da história com o seu povo. Em primeiro lugar, a aliança com Adão. Você deve lembrar da aliança com Adão, né? Mais ou menos assim, ok, Adão, aqui está o nosso acordo. Deus cria tudo e Deus chega para Adão e fala assim, ó, você tem acesso a tudo, exceto uma coisa. Tudo aqui é seu. Você mora no melhor condomínio de luxo de todo o planeta. Você tem acesso ilimitado e gratuito ao Rei do Universo. Você vai comer nos melhores lugares e você vai viver para sempre. Saudável, inteligente, alegre, com uma vida maravilhosa e abençoada. E ainda vou te dar uma esposa maravilhosa que vai ser uma auxiliadora idônea. Vida perfeita. Simplesmente não coma o fruto daquela árvore ali, ó. Tá bom? E aí? Você conhece a história, né? Infelizmente todos nós conhecemos o resto da história. Aliança, acordo, quebrado. Não foi Deus que quebrou o acordo. Essa história de aliança se repete lá com Noé, depois com Moisés, com Abraão, e até que o próprio Senhor Deus promete então uma aliança diferente. Uma nova aliança. E ele escolhe então o rei Davi para fazer isso. Além disso, quem sabe o texto lá de Jeremias 31 passou pela cabeça de alguns deles. É o texto que fala da nova aliança. Olha lá comigo, eu vou ler para vocês aqui. Olha que texto maravilhoso. O versículo 31 de Jeremias 31 diz assim: estão chegando os dias. Lembra que isso aqui é um contexto de quê? De cativeiro. Eles estão presos, sem esperança. Deus não está mais falando tanto. E aí Jeremias traz essa palavra: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: olha, conheça o Senhor. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Queridos, vai chegar um dia que você não vai precisar evangelizar mais não, sabia? Porque todos vão conhecer. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A nova aliança. Essa é a nova aliança que Jesus estava consumando naquele momento. O que Jesus estava dizendo era algo como: agora as coisas são diferentes, agora as coisas são novas. Essa coisa nova está no meu sangue.
Sacrifícios de animais não podem levar os pecados do povo de uma vez por toda. Sacrifícios de animais vão ter que ser para sempre, você precisa sempre sacrificar. Eles teriam que continuar fazendo os sacrifícios para sempre. Mas agora, Jesus diz, através do meu sangue, a salvação para todos. A essa altura, os discípulos deviam estar bem confusos, concorda? Ele está bagunçando o negócio aqui que a gente aprendeu, faz centenas de anos que a gente faz isso. Ele está bagunçando tudo que Moisés disse, tudo que nós temos feito já por tanto tempo. E aí Jesus responde, é isso aí, é exatamente isso. Sabe, Moisés era um ótimo líder, um líder incrível, um líder fantástico, mas eu sou o Salvador. Eu sou o Salvador, diz Jesus. Tudo que Moisés falou aponta para mim. Vocês não entendem. Não é mais a aflição de vocês, é a minha aflição. Não é mais o sangue de um cordeiro, é o meu sangue. O que Jesus estava falando não era novo. Eles deviam saber, estava lá em Gênesis 3, estava lá em Gênesis 12, Isaías 29, 42, Isaías 53. Estava lá em Jeremias, estava lá em Oséias, em Zacarias, em Ageu, em Daniel. O Antigo Testamento inteiro é repleto de informações e aponta para o Messias, Jesus Cristo. Você percebe? Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós anunciamos isso. Não são os seus esforços, não são os seus sacrifícios, não é o que você dá, mas é aquilo que Jesus já te deu. É exatamente isso que nós faremos agora, nesse momento, exatamente isso. Você provavelmente na entrada está com seu cálice, seu pãozinho ali. Se você não está, rapidamente, você pode levantar e buscar. É exatamente isso que nós vamos fazer, nós vamos celebrar e anunciar aquilo que Jesus fez por nós. Nós vamos anunciar o sofrimento de Cristo na cruz. Nós vamos anunciar o corpo dele entregue por nós e o sangue dele derramado para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, se você está aí com os elementos, nós queremos participar juntos desse momento de celebração e de anunciar. O texto diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Toma o pãozinho na sua mão. Está vendo aqui? Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Nós cremos que esse pãozinho, ele é só pãozinho, mas ele nos remete, ele nos faz lembrar daquilo que Jesus entregou por nós. O seu corpo, diz Isaías 53, foi moído pelas nossas transgressões. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Comamos o pão junto? Senhor, nós somos gratos porque um dia o Senhor enviou Jesus e por causa do que Jesus sofreu, da aflição de Cristo, nós podemos ter uma alegria eterna ao teu lado, Pai. O Senhor nos deu salvação e nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Queridos, o texto continua
E o versículo 23 diz assim: em seguida, tomou o cálice. Está com o seu cálice aí? Pode abrir o seu cálice. Ele tomou o cálice e deu graças. Ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Jesus, naquela cruz, não derramou um pouquinho de sangue por você. Sabe quanto sangue ele derramou? Até a última gota. Ao bebermos esse cálice, esse suquinho de uva aqui, nós relembramos disso. Nós anunciamos que Ele é aquele Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, que derrama o seu sangue para que nós possamos viver eternamente. Beba comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o teu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ter vida eterna, no nome de Jesus. Amém. Sabe que o texto continua e ele diz assim: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Vamos para o futuro? Vamos celebrar a esperança, porque um dia nós vamos tomar novamente isso aqui do lado dele. E eu não quero aqui criar nenhuma modinha ou estabelecer um novo ritual, mas eu quero fazer algo diferente com vocês. Eu tenho também, lembra das 4 perguntas dos judeus? Eu tenho 4 perguntas hoje. E vocês vão me responder essas perguntas. Elas vão ser projetadas, fica tranquilo. São 4 perguntas que definem a celebração da Páscoa no presente. Sim, nós celebramos a manhã de Páscoa. Porém, regularmente nós celebramos nos lembrando do que Cristo fez por nós ao celebrarmos a ceia do Senhor. Então vai funcionar assim, mais ou menos. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Um tipo de leitura responsiva. Alguém lembra, é do tempo da leitura responsiva? Aqueles que são mais antigos sabem bem do que eu estou falando, né? Eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder. A resposta vai estar aqui. E a primeira pergunta, e vocês vão ler bem alto, juntos. Estão preparados para ler? Eu vou perguntar: por que essa noite, se tivesse de dia, falaria de dia. Por que essa noite é diferente de todas as outras? Por quê? Aleluia. A segunda pergunta é: por que nós comemos o pão essa noite? E a resposta é: porque amém, aleluia. A terceira pergunta que eu tenho para você é: por que nessa noite nós bebemos do cálice? Amém. E a última pergunta que eu tenho é: por que celebramos a ceia do Senhor com introspecção, sim, mas com alegria? Porque aleluia, amém? Você pode celebrar. Cristo vai voltar e nós celebraremos mais uma vez com Ele no futuro. Queridos, como você já sabe,
nós não temos uma máquina do tempo. Mesmo se nós tivéssemos, nós não sabemos quando vai ser essa ceia, quando celebraremos mais uma vez com Jesus. Mas uma coisa nós sabemos, ela vai acontecer. A Páscoa no futuro, a ceia no futuro acontecerá, mas ela será diferente de tudo que nós já presenciamos. Dessa vez não serão só os 11 apóstolos, os 11 discípulos celebrando, mas toda a multidão daqueles que entregaram a sua vida totalmente ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos dá um vislumbre apenas daquilo que vai acontecer. Esse grande banquete será o casamento do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, com a sua noiva, a igreja de Cristo. Olha lá comigo Apocalipse 19, versículos 7 a 9, esse vislumbre do que vai acontecer nessa grande festa, nesse grande banquete, nessa grande ceia que nós celebraremos juntos. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas palavras são verdadeiras de Deus. Felizes são aqueles convidados para o grande banquete do Cordeiro. Meus irmãos, minhas irmãs, no passado, a Páscoa foi celebrada pela primeira vez há 3.000 anos atrás para celebrar a libertação do povo. Mas com Jesus, a Páscoa, ela é investida de novo sentido. E a nova aliança de Deus, ela é estabelecida com o homem, para todo aquele que crê em Cristo. E por isso hoje, no presente, a ceia do Senhor é a celebração dessa nova aliança que serve de memorial e que nos remete à morte, ressurreição, mas que nos lembra também da volta daquele que teve o seu corpo e o seu sangue entregue por nós. As boas notícias não terminam aí. No futuro, certamente, celebraremos novamente, mas dessa vez, nesse banquete maravilhoso como nenhum outro, será a celebração do Rei, no seu reino, para sempre. Queridos, diante de tudo isso, nós podemos afirmar que a ceia do Senhor é um memorial que nos remete à morte, à ressurreição e à volta de Cristo. Ela é a celebração para os discípulos de Cristo, que um dia celebraremos juntos com Jesus. Para os convidados desse grande banquete final, quando celebraremos mais uma vez com o próprio Filho de Deus. E eu tenho mais 2 perguntas para você. E a resposta que você tiver a essas perguntas vão determinar o que você deve fazer hoje à noite, ao sair daqui. A primeira pergunta é: você tem certeza que foi convidado para esse banquete? Ou que aceitou o convite, porque eu tenho certeza que você foi convidado. Você tem certeza que estará no banquete final? Se você morrer hoje, você vai estar presente com Jesus? Você tem certeza do seu destino eterno ao lado de Cristo? João capítulo 1, versículo 12 diz: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você já é filho de Deus? Sabe qual que é a grande mentira no mundo hoje? Todos somos filhos de Deus. Posso ser bem sincero com você? Mentira de Satanás.
Filho de Deus é quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já é filho de Deus? Se você não for, você não vai estar nesse banquete. Esse convite para o grande banquete, você já recebeu esse convite, já aceitou o convite. Sabe de uma coisa? Esse convite é grátis e está disponível agora mesmo para você. Não tem nada a ver com o que você faz, se você é bom, se você é ruim. Não tem nada a ver com o seu passado, com as suas histórias, com as suas mazelas, com tudo que você aprontou. Esse convite é para todos e para qualquer um. Abaixa a sua cabeça, eu quero te ajudar. Talvez você esteja aqui e você nunca tenha orado, falando a Deus: olha, Senhor, eu entrego a minha vida, eu quero viver para esse Cordeiro que se entregou por mim. E eu quero te ajudar, eu vou fazer uma oração. E se você entende que hoje é o dia de falar para o Senhor: Deus, Senhor, eu entrego a minha vida. O Senhor fez muito por mim. Eu entrego a minha vida para Ti. Abaixa a sua cabeça e ora comigo, mais ou menos assim: Senhor Deus, eu confesso que tenho pecado, que tenho andado longe do Senhor, que a minha vida não reflete aquilo que o Senhor fez por mim lá na cruz. Eu confesso os meus pecados. Eu confesso que eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para pagar o preço dos meus pecados. Hoje eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, para viver para Ti. É no Teu nome, Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Já eu vou te dar mais uma oportunidade, mas eu quero fazer a segunda pergunta para você que tem certeza que se morrer hoje vai estar com Jesus nesse grande banquete. Querido, você demonstra gratidão à obra de Cristo, servindo a Ele, ou apenas como um observador? Talvez você venha há anos aqui na igreja, mas ainda não entendeu que gratidão nós devemos demonstrar com ação. Talvez você nunca tenha parado para pensar em servir a Deus por gratidão. Você está aqui como curioso, como um amigo do Evangelho. Você está aqui porque alguém te chamou, porque você cresceu vindo na igreja. Ou talvez você tenha certeza que está salvo, mas prefere não se envolver. Eu quero desafiar você, nós vamos cantar. E é uma música que fala que nós aguardamos o dia em que estaremos com Ele. E nós vamos levantar, e você que fez aquela oração, que abaixou sua cabeça, entregou a sua vida, dizendo: eu entrego a minha vida. Eu quero convidar você, vamos ficar de pé, nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você que fez aquela oração, ou você que está entendendo hoje que você precisa se envolver, você quer demonstrar gratidão, eu quero convidar você para vir até aqui na frente conversar com a gente. Nós queremos orar por você, eu quero orar por você. E enquanto a gente canta, você pode vir aqui, se ajoelhar e conversar conosco e falar: Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Aonde que eu posso te servir melhor? Talvez nós vamos ter aqui pastores, conselheiros. Chega para um de nós aqui e fala: olha, eu entreguei minha vida ao Senhor. Ou talvez você vai chegar e falar: eu quero servir, eu quero demonstrar gratidão e eu preciso de ajuda para isso. Me ajuda. Vamos cantar? E a gente... No céu a luz mais forte que o sol, os céus se abrir e ver descer Jesus. Você consegue imaginar isso? Em majestade, Jesus vindo
força e poder. Tristeza e choro não existe. Aquele dia que nós vamos celebrar sem tristeza, ao lado do Senhor Jesus. Na eternidade, o meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Você deseja ver o Senhor de perto? Você entregou a sua vida? Chega aqui na frente. Ora com a gente, eu quero orar por você. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Eu tenho certeza, Pai, que hoje pessoas entregaram sua vida, Pai. Eu tenho certeza que um dia juntos nós celebraremos mais uma vez esse grande banquete, Pai. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos dê a consciência, que nos enche o coração de gratidão, para que enquanto nós esperamos, enquanto nós aguardamos o dia que o Senhor virá, nós queremos Te servir de coração, Pai. Nós queremos dedicar as nossas vidas a Ti, Pai. Aguardamos o dia, Pai, que o Senhor virá. E enquanto isso trabalharemos, Pai, para o Senhor, no Teu nome que nós oramos.